Esta apresentação para o 4º Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal de Itajubá é uma conclusão de meu trabalho de iniciação científica, intitulado Heteroestruturas sensoras de matriz de óxido de sério, e foi realizado no LIMAV, Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados, na Unifei Campus Itabira, por mim, Aislan Lúcio Valério, aluno de C, tendo como orientador o professor doutor Francisco Moura Filho. Embora o termo nanotecnologia seja contemporâneo, podemos encontrar relatos do uso de materiais com propriedades nanométricas na antiguidade, como é o caso do cálice de Licurgo, que possui partículas nanométricas de ouro e prata dispersas em vidro. Este cálice, representado na figura 1, tem a curiosa propriedade de refratar e transmitir, ao mesmo tempo, comprimentos de ondas diferentes. Somente no final da década de 50, em uma palestra ministrada por Richard Feynman, é que a designação nano surgiu, assim sendo visto como ponto inicial da utilização da nanotecnologia e da nanociência. Porém, somente com a descoberta das estruturas de carbono conhecidas como fullerenos, nos anos 80, é que o termo foi popularizado, desencadeando uma onda de impactos na ciência, na economia e na sociedade. Os desenvolvimentos científicos e de engenharia ocasionados por este ramo ampliaram progressos em medicina, meio ambiente, eletrônica, biotecnologia, energia e tecnologia da informação. A produção de materiais nanométricos possui duas rotas principais, chamadas de bottom-up e top-down, como está representado na figura 2. Na abordagem bottom-up, chamada de nanotecnologia molecular, estruturas orgânicas e inorgânicas são construídas molécula por molécula ou átomo por átomo. No processo top-down, os materiais são obtidos através da redução do tamanho de materiais macroscópicos para escalas nanoscópicas, através da técnica de gravação mecânica ou por atrito. O óxido de sério, em sua forma pura, apresenta uma cor branca e pode ser utilizado como padrão para difração de raio-x. Entre a temperatura ambiente e a temperatura de fusão, que é de 2.400 graus Celsius, sua estrutura é cristalina do tipo fluorita e com grupo espacial Fm3m. Nesta estrutura, o sério se coordena com 8 ânions de oxigênio nos vértices de um cubo, e cada um destes ânions está coordenado, nos vértices de um tetraedro, com 4 cátions de sério 4+. Na figura 3, é possível observar a presença de 4 átomos de sério e 8 átomos de oxigênio distribuídos em uma estrutura cúbica de face centrada, CFC. A técnica hidrotérmica teve origem na Europa no final do século XIX e início do século XX, mas foi com a descoberta do magnetron na Segunda Guerra Mundial que as micro-ondas foram incorporadas ao processo como fonte de calor, tornando-a bastante popular. Em geral, os efeitos promovidos pela radiação de micro-ondas são capazes de favorecer as reações químicas que poderiam não acontecer em sistemas de aquecimento convencional, independente da temperatura de radiação. O método de síntese hidrotermal, assistido por micro-ondas, é geralmente rápido, limpo e econômico. E por fim, as heteroestruturas são combinações de diferentes semicondutores de características eletrônicas distintas, onde cada combinação possui aplicações específicas. A utilização de heteroestruturas para determinados processos estão diretamente relacionadas ao sentido da migração de carga na interface de conexão entre os materiais, que ocorre devido à diferença de energia potencial das bandas de condução e bandas de valência em cada estrutura. Apresento também algumas das referências utilizadas para este trabalho. E meus sinceros agradecimentos a todas as instituições que tornaram este trabalho possível.